Oi, crianças! Olha eu aqui de novo para a gente conversar e aprender um novo assunto, né? Vocês lembram do encontro passado? Que nós vimos algumas coisas importantes, o objetivo desse canal, e eu coloquei para vocês algumas figuras que até deixei aqui para a gente ver novamente, né? Falei sobre a Bíblia, que é importante a gente estudar o que tem na Bíblia, que é muito bom para a nossa vida. Falei também de Jesus e sua família, que nós vamos ver. Falei de Jesus com as crianças, que Jesus está sempre com as crianças, ele ama as crianças. Falei da importância de Deus, né? Deus, o nosso Criador, é super importante para a gente conhecer profundamente. Falei também dos amigos de Jesus, Jesus e os seus 12 amigos, que são os discípulos apóstolos. E hoje nós vamos falar algo assim muito importante. O que será? Vamos falar sobre a Páscoa, né? A Páscoa de Jesus, a Páscoa da família de Jesus e a nossa Páscoa hoje, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como é que se iniciou a Páscoa, né? Porque teve um princípio. Por que nós celebramos a Páscoa? Por que comemos ovos de chocolate? Por que o coelho traz os ovos? Sabendo que coelho não bota ovo? E por que ele traz os ovos? Então, essa é uma história que vem lá de trás, né? Bem longe. No começo da Bíblia, lá no Êxodo, principalmente no Êxodo 12, do capítulo 12, depois você fala para a mamãe ler para você, é a história da Páscoa. Então, era uma vez, há muito tempo, um povo que era israelita, ou seja, era judeu, como Jesus, mas esse povo vivia escravo lá no Egito. E lá eles ficaram muito tempo escravos. Muito tempo, eu digo, é muito tempo mesmo, mais de 200 anos. E esse povo rezava muito, pedia muito, clamava muito a Deus para que alguém aparecesse para os libertar. E vocês sabem o que aconteceu, crianças? Aconteceu que apareceu alguém. Deus ouviu o clamor daquele povo. E um dia nasceu uma criança e essa criança viria a ser o libertador desse povo. Quem era essa criança? A gente vai conhecer direitinho quem foi essa criança. Então essa criança quando cresceu, percebeu que aquele povo estava muito tempo sendo escravo daquele lugar, daquele povo que não dava importância nenhuma a ele. A sua vida foi muito difícil, porque ele desejava que as pessoas fossem todas iguais. Então, o que aconteceu? Um dia, sua mãe, que o amava muito, teve que colocá-lo no cestinho e deixar ele descer no rio, não é? Mas não era muito longo, nem o rio também era muito fundo, viu, crianças? Era um rio que era um pouco raso nessa parte, e ela, a mãe, colocou a irmã para olhar o cestinho, para o cestinho não se desviar. Então esse cestinho foi andando, até que chegou perto de uma princesa que tomava banho com as suas criadas. E a princesa viu aquele cestinho boiando lá e disse, olha, falou para as criadas, olha o cestinho, vai lá pegar o cestinho para ver o que tem dentro. E as criadas foram lá pegar o cestinho. Que tinha dentro, crianças? Tinha um bebê lá dentro. Um bebê lindo. Quando abriu o cestinho, ele sorriu. Aí ela ficou tão feliz. Que alegria, a rainha pensou, né? Então ela logo disse para as criadas, traz ele aqui, que eu vou criar essa criança. Como ela não tinha filhos, não é? Era uma rainha, mas não tinha filhos, ela resolveu criar aquele menino. Disse, mas nós precisamos colocar um nome. Já sei. Vamos pôr o nome de Moisés. Moisés significa tirado das águas.
Olha que nome perfeito! Foi tirado das águas, então ele ia ter que se chamar Moisés. E o tempo foi passando, Moisés ficou um rapaz, né? Ficou um rapaz muito bonito, muito educado, muito estudado, porque ele foi estudado para ser o futuro rei do Egito. Mas Deus tinha outros planos para Moisés. Quais seriam esses planos? De alguma forma, Moisés descobriu que não era egípcio. Puxa, e agora, se eu não sou egípcio, eu estou me educando para ser o rei do Egito, o que eu vou fazer? Mas ele descobriu quem ele era. E ele era um judeu, né? Então, como fazer agora? Eu tive uma ideia. Claro que a ideia não era dele. A ideia foi Deus que colocou nele. Ele resolveu ajudar aquele povo que sofria tanto há tantos anos, né? Então, o que aconteceu? Ele foi para as montanhas. Ele disse, olha, aqui não vai dar certo eu ficar aqui. Porque se eu ficar aqui, eu vou ter que me tornar o rei. Eu vou para as montanhas. E ele foi longe para as montanhas para refletir, para pensar, para ver o que fazia da sua vida, né? Então Moisés, lá naquela montanha, sonhou que Deus dizia, você tem que voltar e salvar aquele povo. E ele lembrou daquele povo como sofria, que tinha rezado tanto pedindo a Deus que viesse alguém, e esse alguém era ele. Ele tinha que voltar para salvar aquele povo. E esse alguém, que era Moisés, o tirado das águas, chegou lá no Egito e ele salvou aquele povo. Então, o que aconteceu, crianças? As orações daquele povo foram ouvidas. Deus ouviu a oração daquele povo que sofria tanto e Moisés foi lá libertá-los. Moisés o libertou, levou todo esse povo para um lugar que era seu e que ele era uma pessoa que aquelas pessoas teriam importância. Então Moisés levou todo aquele povo do Egito, que já eram escravos há muitos anos, para a terra chamada de a Terra Prometida, que é Jerusalém, a terra de Jesus, né? Que a gente conhece muito bem. E o que aconteceu depois, né? Foi uma decisão muito difícil para Moisés, porque não era 3, 4, 5 pessoas, não, era uma multidão. Mas antes de sair do Egito, Moisés teve uma ideia. Disse, olha, vamos agradecer ao Senhor por nos ter dado essa graça, essa bênção da gente sair daqui. Vamos celebrar uma festa. E essa festa ficou com o nome de Páscoa. Guardem bem isso, crianças. Essa festa que Moisés celebrou com o povo ficou se chamando Páscoa. Por que Páscoa? Porque Páscoa é uma palavra que significa passagem. Passagem do quê? Ali no meio daquele povo seria passagem da escravidão para a libertação. Então eles estavam celebrando a sua liberdade. E aí foram embora com Moisés e chegaram à terra que era chamada de Terra Prometida, que é Jerusalém, que a gente conhece tão bem hoje, que hoje é chamado de Terra Santa, né? Graças a Deus e a Moisés, esse povo chegou são e salvo e foram muito bem recebidos e viveram lá muito tempo. Mas voltando ao início da nossa história, lembra quando eu perguntei para vocês por que a gente celebra a Páscoa hoje, né? Hoje não podemos esquecer que a Páscoa lá dos judeus era uma passagem da escravidão para a libertação. E a nossa Páscoa? É também? É também. A nossa Páscoa celebra uma libertação. Que tipo de libertação? Nós celebramos a libertação da morte para a vida. Ou seja, Jesus estava morto 3 dias e ressuscitou, voltou à vida. Então celebramos a nossa Páscoa
celebrando essa ressurreição. E o que quer dizer ressurreição, né? Palavra difícil, ressurreição. O que significa? Significa voltar a viver novamente. Foi isso que Jesus fez. Ele morreu na cruz, todos nós sabemos, né? Ele morreu na cruz, mas ele voltou a viver. E esse voltar a viver significa ressurreição. Então, celebramos na Páscoa a ressurreição de Jesus. A nossa Páscoa, então, é uma libertação, só que da morte para a vida, né? Viu, crianças? Que legal? Nossa Páscoa também é uma passagem da morte para a vida. E é onde que entra o ovo de Páscoa? Pois é, vamos pensar no ovo. E o ovo? Bom, vamos pensar o seguinte, o ovo é um ser vivo, né? Ele possui vida dentro dele, todo mundo sabe. Quando a gente quebra um ovo, tem a clara e tem a gema. Ali tem vida, ali tem um pintinho que vai crescer ali. Uma vida, tá lá dentro. E quando der o tempo certo, esse pintinho vai quebrar aquela parede para sair, não é? Ter vida. A casca é que protege aquele pintinho. Quando ele rompe a casca, ele volta à vida, ou seja, ele tem uma vida fora daquela casca. Ele rompe a casca. Aconteceu algo semelhante com Jesus. Jesus não estava numa casca de ovo, mas Jesus estava morto dentro, mais ou menos uma tumba, dentro de uma rocha. E por fora tinha uma pedra enorme que ninguém conseguia tirar. Mas quando Jesus ressuscitou, não se sabe como, foi pela graça de Deus, a pedra soltou-se e Jesus voltou à vida. Então Jesus despertou para uma nova vida, ou seja, ressuscitou. E o coelho? Onde entra o coelho nessa história? O que tem a ver o coelho com a nossa festa da Páscoa? Nós sabemos que o coelho não bota ovo, né? O coelho, ele traz o ovo. Então, se ele traz o ovo, ele é um mensageiro, né? Ele é um mensageiro, é aquele que traz um presente para nós. Ele seria, vamos dizer assim, um anjo bom, em forma de bichinho. Quem que não gosta do coelhinho? Todo mundo gosta, né? Então, ele seria o mensageiro que traz o bichinho. Seria um delivery. Hoje, a gente falando nos dias de hoje, seria o delivery, aquele que traz as coisas de comida para nós, comidas gostosas, o delivery que traz, né? Mas esse delivery seria mandado por quem? Claro que por Jesus, não é? Como assim por Jesus? Não, vou explicar direitinho para vocês, viu, crianças? Por que é Jesus que mandou o coelhinho? Existem algumas tradições, existem algumas lendas, e eu vou contar uma lenda aqui. O que é uma lenda? Uma lenda é uma história que caminha de geração em geração em geração, e as pessoas vão contando. Então, existiu uma lenda sobre o coelho que ele fez parte da ressurreição de Jesus. Mas como? Como é que ele fez parte da ressurreição de Jesus? Então, a gente sabe que na noite que Jesus morreu, que foi enterrado, que foi colocado, sepultado lá com aquela pedra enorme, ele ficou lá por 3 dias. No terceiro dia, domingo cedinho, uma moça chamada Maria Madalena, que era uma das amigas de Jesus, uma das discípulas, amiga de Nossa Senhora, uma pessoa muito amiga da família, foi lá para ver se estava tudo em ordem lá no túmulo. E quando ela chega lá no túmulo, ela viu alguma coisa estava diferente. A pedra que fechava o túmulo estava afastada do buraco. Ué, quem fez isso? E ela chegou perto para olhar. Quando ela olhou, tomou um susto. Viu um coelho saindo lá de dentro. Tinha um coelho lá dentro? A gente sabe que os coelhos gostam muito de lugares assim fechados, de tocas, para se esconder. Então esse coelho possivelmente estava escondido lá dentro. Quando viu que se aproximou uma pessoa, ele correu para fora. Então o que aconteceu? Por essa razão, o coelho, né,
ganhou o privilégio de anunciar a boa nova para todas as crianças do mundo inteiro na manhã de Páscoa, que Jesus ressuscitou. Então é ele que chega para contar para vocês: olha, crianças, acordem, Jesus ressuscitou, trouxe um monte de presente para vocês. Que presente? Qual é o presente que o coelho traz para as crianças no dia da Páscoa? Ovos de chocolate, né? Todo coelho sabe, todas as pessoas sabem que as crianças adoram chocolate. Então elas amam chocolate. Então o coelho trouxe o quê? Ele não trouxe uma frutinha, não trouxe uma verdurinha, mas ele trouxe ovos de chocolate, bombons de chocolate, tudo de chocolate, que é muito gostoso. Assim o coelho é o suposto entregador, é o suposto delivery do ovo de chocolate, né? Por isso, crianças, do domingo de Páscoa, em primeiro lugar, nós celebramos o que, crianças? Isso, a ressurreição de Jesus. Depois, por causa dessa festa tão bonita, dessa alegria que a gente sente, que é amanhã, né? É no domingo de Páscoa, que essa alegria muito grande, por essa alegria muito grande, a gente recebe do coelho, que é o entregador, uma mensagem de alegria de Páscoa, que são os ovos de chocolate. E para fazer todas as crianças felizes e mais felizes, ela tem que saber por que ela está comendo aqueles ovos de chocolate, que foi o coelho que trouxe, né? Para lembrar que hoje é dia de alegria, dia da gente cantar, se divertir com a família. Claro que esse ano não está muito todo mundo junto, mas aqueles que estão junto da casa, vamos celebrar com bastante alegria essa chegada da ressurreição de Jesus. Feliz Páscoa, criança, para todos vocês, que vocês tenham uma Páscoa linda, maravilhosa, com os papais, as mamães, as vovós que estão com vocês dentro de casa, e os que estão longe também a gente se fala, não é? Por telefone, por outras maneiras, mas que vocês tenham uma Páscoa linda, maravilhosa, sabendo que nós celebramos em primeiro lugar a ressurreição de Jesus. E depois vamos também nos alegrar com o entregador, que é o coelhinho, que traz o quê? Que traz os ovinhos de Páscoa para a gente saborear no domingo de Páscoa. Tá bom, crianças? Até um próximo encontro, que eu trarei uma outra história que vocês vão amar.